Fala rapaziada, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E nesse vídeo, galera, eu vou passar para vocês aqui algumas dicas para você que quer arrematar o seu primeiro veículo no leilão. Como vocês bem viram aí no vídeo passado, eu arrematei um veículo, no caso eu arrematei uma moto no leilão do Detran. E eu vou passar aqui algumas dicas das quais eu venho aprendendo, que eu venho aplicando para arrematar de uma forma boa, que não vá ali comprometer muito o meu lucro futuro com esses arremates. Então vou deixar o link aqui, o card, para vocês darem uma olhada nesse primeiro vídeo, que eu mostro para vocês ali qual o veículo que eu arrematei e também para vocês terem uma ideia aí de como funciona, tá? Bom, nesse vídeo aqui eu vou passar algumas dicas, tá? E começando pela dica aí bem importante, que é o que? É você definir um nicho. O que seria esse nicho? Um público. Qual público você quer atingir aí com esse negócio de leilão, de comprar veículo de leilão e vender? E o nicho basicamente são as pessoas, Você quer o quê? Trabalhar ali no nicho de pessoas que têm carros populares ou motos mais simples, baixa cilindrada, ou pessoas de níveis maiores. Claro que o nicho é uma coisa que você vai iniciar por ele, mas você não precisa permanecer nele para sempre. É uma coisa que às vezes vai ser até transitório, de acordo com a definição de valores, que é algo que eu vou falar um pouquinho mais para frente também. Então você não precisa ficar preso a um nicho ali para sempre. Você vai poder mudar quando você estiver melhor das pernas. Eu mesmo estou começando agora num nicho de pessoas que querem um carro popular ou uma moto aí para trabalho, e futuramente, claro, eu vou escalando isso aí, vou melhorando e vou indo para públicos maiores, tá? Mas primeiramente você tem que definir um nicho, quem que é a pessoa que você vai vender. Se você tiver ali um canal já, uma ideia de quem vai ser o consumidor final do veículo que você vai arrematar, já é bem melhor, porque aí você já faz todo o processo da escolha dos modelos para dar lance a partir disso, do nicho. Bom, segunda parte é você o que? Ir ver o carro pessoalmente, o carro ou a moto no caso, E por que isso é importante, Porque você vai saber exatamente a condição do carro. O leilão, tem muitos leilões aí que eles têm boas fotos, eles mostram tudo, tem a descrição, mas mesmo assim é bom que você vá ver o veículo. Ou se você não conseguir, que pelo menos você envie alguma pessoa, algum amigo seu, alguém que mora talvez na cidade, A cidade é longe para você ir, e você não consegue ir, então talvez mandando alguém ou pedindo para alguém ir, é bom que aí você não fique ali sem saber pessoalmente o que tem no carro. E claro, muitos carros em leilões você não consegue fazer ele funcionar. Por exemplo, o leilão que eu fui fazer um investimento, que eu arrematei o veículo, ele é o leilão do Detran e não liga o carro, não dá para ligar o carro nem a moto, no caso que eu arrematei a moto, Então foi mais o que? Naquela avaliação que você mesmo pode aprender a avaliar. Então, não vai dar para ligar para ver se está funcionando, mas muita coisa você consegue avaliar. Dá para você ver na questão da moto, se o motor está trancado, existe uma técnica para você fazer isso. Inclusive, se você quiser, eu posso fazer um vídeo explicando e ensinando para vocês isso aí. Carro também, você consegue lá abrir o capô, ver se tem óleo no motor ainda, o nível de óleo, ver se tem água, enfim, dá para você também mexer na questão da suspensão, existe uma técnica para você saber se a suspensão está boa ou não. Marcha, você consegue ir lá entrar no carro, verificar algumas coisas na marcha, cara, assim, tem coisa que é só quando o carro liga mesmo para você identificar ao certo, Mas só de você ir lá pessoalmente, dar uma olhada na lataria, dar uma olhada na interna, Tem leilões que não tiram fotos detalhadas, Então é bom você ir lá, ver a interna como que tá, ver essas questões, Inclusive posso até fazer um vídeo mostrando aí melhor como você avaliar um carro que está parado há muito tempo, Então avaliar é do segundo passo muito importante para você. E seguido desse passo aí de você ir ver pessoalmente, já vai entrar no terceiro, que é o quê? Você calcular todos os gastos futuros que você vai ter com esse carro. Então você só consegue calcular exatamente todos os gastos futuros quando você fez uma inspeção, principalmente pessoalmente. Porque aí você vai ver, não, esse aqui eu vi na foto que o para-choque está quebrado, vai ter que trocar. Mas você não viu na foto que, sei lá, algum plug interno do carro está ruim. Então assim, quanto mais informação de gastos futuros que você tiver,
isso você vai ter só visitando pessoalmente ou pedindo para alguém visitar lá para você, mas você vai ter o quê? Uma noção daquilo que você vai ter de gasto no carro. E o que isso é importante, né? Você saber o que tem de gasto futuro no carro. É a sua capacidade o quê? De dar um melhor lance. Então, quanto mais dados você tem de gastos que você vai ter, você vai pegar, por exemplo, lá, a tabela FIPE do carro e vai tirar todos esses gastos, desde da taxa do leiloeiro ou da taxa lá do Detran, no caso, né, que no leilão que eu fui são R$200 apenas, taxa de gasto com, enfim, para-choque quebrado, desamassar, funilaria, pintura, enfim, os gastos básicos também, né, de todo carro que está muito tempo parado, você vai precisar trocar um filtro, vai precisar trocar o óleo, vai precisar fazer todas essas benfeitorias, né, no carro, e você vai colocando tudo ali no cálculo. Então, pôs lá a tabela FIPE menos tudo isso, você vai chegar ali mais ou menos no preço. E claro, você vai botar um gasto emergencial, no caso eu costumo falar, né, que seria um gasto aí de, sei lá, você tem que fazer o motor do carro, por exemplo. Você pesquisa lá quanto que é para fazer o motor do carro e tal, e aí você vai saber um preço que você vai gastar. Então, se acaso não precisar fazer, esse valor já seria o seu lucro, tá? Então, assim, sempre o que? Calcule esses gastos futuros. E quarto passo aqui, eu creio que seja o último, tá? É o passo de você definir um valor de lance máximo ou valor de investimento máximo. O que seria isso aí? Seria um parâmetro para você não fugir dele. Então, definir um valor máximo, então você fala assim, e esse parâmetro, né, ele vai também ter base no investimento que você tem, no valor que você tem para investir. Então, você definir o investimento máximo que você tem para fazer ali naquele carro, para dar lance naquele carro, você não foge dele. Não foge, porque senão vai comprometer, né, o seu lucro lá na frente. Se você arremata o carro pelo preço maior do que você definiu, você vai comprometer o lucro. E outra coisa também, você tem que sempre entender que leilão vai ter sempre. Todo dia tem algum leilão rolando, todo dia tem alguma oportunidade para você fazer. Se tem um carro ali que você foi lá no pátio, visualizou ele, viu que ele tá legal, tá bacana, vai ter pouca coisa para você fazer. Mas não foi só você que foi lá ver, outras pessoas viram também. E a competição, ela existe, ela vai ter a competição. E é o que? Você definir um preço ali que você pode investir, que você está disposto a investir e ficar. Mesmo se alguém der um valor maior, tu não vai continuar, você vai parar. Tá? E isso também vai fazer você exercitar aí o seu controle emocional. Né? O controle emocional de eu defini que eu vou até 10 mil. Pô, passou de 10 mil, você para. Tá? Você para. Existem outras questões também aqui, né, que a gente podia colocar, como uma análise melhor de custo futuro, né, para você equilibrar melhor os seus lances. Mas assim, se você está começando, assim como eu estou começando, eu vou saber de tudo isso que mais na prática. E eu posso até fazer um outro vídeo falando mais desses detalhes, né, esses micro detalhes que vão fazer você aí, pelo menos toda semana, né, arrematar um veículo aí, que no futuro aí, quando você fizer tudo que tem que fazer em relação à documentação, em relação a conserto, vistoria, essas coisas, você vai ter um lucro certo, tá? Só não tem lucro, né? Isso eu falo assim não por resultado ainda, né? Porque vocês vão acompanhar aqui os meus resultados com isso. Mas eu falo por questão de cálculo, questão simplesmente de cálculo. Não existe prejuízo quando você põe um cálculo certo, quando você faz um cálculo certo. E você também honra com a sua palavra. Se você falou, vou até 10 mil, vai até 10 mil. Então, recapitulando, aliás, né? Primeiro você vai definir um nicho, qual o público que você quer atingir, quais pessoas que você vai querer vender o veículo no final. Depois disso, você vai ver o veículo pessoalmente, de preferência. Depois que viu o veículo, você vai calcular os gastos futuros e, por último, você vai definir o investimento máximo para você ficar naquele investimento. Você vai ser fiel com a sua decisão. Aquilo que você definir, você vai até o fim. Bom, essas são dicas aí. Se você tem mais dicas, foram 4 aqui. Você que é mais experiente aí, que você já tem alguns arremates aí na sua conta, comenta aqui para baixo nos comentários para mim. E vamos aí fazer desse vídeo aqui um guia para todas as pessoas que querem arrematar carros em leilão e fazer disso um investimento. Beleza, pessoal? Então, até o próximo vídeo. Falou!